concebido fora do casamento, num relacionamento adulterino com Batseba, morreu. Davi arrependeu-se sinceramente do seu pecado e teve certeza de que Deus o havia perdoado. Salmo 32, 5. Porque Davi teve paz por saber que ele passaria a eternidade com Deus. Veja Salmo 23, 6, e que ele veria novamente o seu filho. 2 Samuel 12, 33. Ele foi capaz de consolar Batseba no seu pesar. Veja que a narrativa bíblica do que aconteceu. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá viu. Porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. Eles responderam: morreu. Então, Davi se levantou. Toda a terra lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois, veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor amou. 2 Samuel 12, 13, 14, 16, 24. Um anjo do Senhor me disse: desde o momento em que foi concebido, um bebê já é uma alma eterna. Se um feto é abortado, de forma natural ou não, ou se por alguma razão morre, Deus sabe de tudo o que acontece. Ele já deu ordem a seus anjos para que cuidem daquela alma. O anjo continuou:
nós levamos a sua alma para o céu, e então Deus completa a sua formação. Não importa se um bebê foi abortado de propósito ou se morreu naturalmente. Ele será moldado e formado até a perfeição pela poderosa mão de Deus. Disse ele ainda: se os pais dessa criança viverem retamente em Jesus Cristo, quando forem para o céu, reunir-se-ão com ela e conhecerão os seus queridos. Eles se encontrarão nos portais da glória. Citei adoração em volta do trono. Bem, louvo a Deus pela oportunidade que tenho de colocar a minha visão do céu num livro. Ela arde em meu coração continuamente. Muitas pessoas incentivaram-me a escrever este testemunho e a compartilhar a visão do céu que Deus me deu. Pude compartilhar a visão celestial, bem como as minhas experiências do inferno, em muitas igrejas em que ministrei. Quero compartilhar com você algumas outras cenas que presenciei no céu. Quero que você saiba que o céu é um lugar real. Se você perdeu um ente querido, alguém que já tenha ido para o céu, tal pessoa vai encontrar-se com você nos portais da glória. Quero encorajar o seu coração, porque temos uma abençoada esperança em Jesus Cristo. Ele já foi preparar-nos um lugar lá. Os anjos que vi no céu davam a impressão de serem muito grandes e poderosos. Eles usavam vestes resplandecentes e cintilantes, que irradiavam grandes quantidades de luz. Eles eram poderosos e sinceros. Eles têm a mente disposta para obedecer a Deus. Tive uma clara impressão de que os anjos poderosos que eu vi em cada portal de pérola eram anjos protetores. Ao ver as espadas usadas pelos anjos, pensei: bem, glória a Deus. Aleluia. Deus de fato protege os seus filhos. Os anjos de Deus, como você sabe, a Bíblia fala muito sobre os anjos, em muitas passagens. E surpreendente que às vezes temos a tendência de negligenciar certas coisas que Deus confirma repetidamente. Entretanto, quando alguém recebe alguma revelação, isso parece trazer mais luz sobre a questão. Eis aqui mais algumas passagens da Bíblia sobre os anjos. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, 11, 12. O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada. Gênesis 24, 40. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas, como colunas de fogo. Apocalipse 10, 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, 1. Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Marcos 12, 25. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22 e 43. Não são todos eles os anjos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1 e 14. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15 e 10. Novamente Deus me permitiu passar pelo portal do céu, e lembro-me de ter ficado completamente tomada pelos sentimentos de paz e alegria que havia ali. Oh! Que gloriosos cânticos e louvores! Acho que não há quem possa descrever adequadamente a sensação que se tem no céu, porque aqui na terra, depois do Éden, jamais alguém pôde sentir a paz, a alegria e o descanso que são sentidos lá. No céu não há enfermidades. No céu não há cadeiras de rodas. No céu não há incapacitados. No céu não há nenhum tipo de doença. Tudo é perfeito e belo. Não existe corrupção. Não há mentiras. Não há pecado, porque Deus não permitirá que pecado algum entre pelos portais do céu. O grande espetáculo com o anjo me guiando, nós íamos bem depressa.
Passamos por muitas árvores frutíferas, carregadas de belos frutos, às margens do rio da vida. Conforme avançávamos, parecia que éramos parte da música. Todas as vezes em que estive no céu sempre ouvi música, e sempre uma música nova. Ouvi incessantes louvores musicais, dados em honra e adoração a Deus. O anjo de Deus me disse: estamos indo até o trono para vermos a adoração a Deus. Pelo caminho, parecia que centenas de pessoas estavam vindo de todas as regiões do céu. Iam adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A adoração no céu, à medida que nos dirigíamos para lá, as centenas de pessoas tornavam-se em milhares, e daí tornavam-se numa incontável multidão. Eles provinham de diferentes partes do céu. Aparentemente tínhamos ido para a imensa arena, que João descreveu. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono, alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 2, 5, 10, 11, e que nuvens! As mais lindas nuvens iam e vinham como ondas em volta do trono. Com o formato de um grande cogumelo, como o de uma explosão atômica, cada nuvem era uma mistura de glória e magníficas cores. Um deslumbrante arco-íris achava-se sobre tudo isso. É simplesmente impossível imaginar a intensidade do poder de Deus. Eu sabia em meu coração que a imagem humana que eu via nas nuvens representava a Deus. Milhares de anos atrás, Deus quis fazer um homem segundo a sua imagem, e assim ele o fez. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Gênesis 1:27, Deus literalmente pegou o barro do chão e fez um homem. Pense no poder de Deus que estava presente naquele momento. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Então, porque Adão estava só, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis 2:20. Deus o fez dormir profundamente. Abriu o lado de Adão e, removendo uma de suas costelas, fez uma mulher. Deus formou Eva, a eterna companheira e ajudadora de Adão, a qual Deus também fez segundo a sua imagem. Gênesis 1:27. Que glória para o ser humano ter sido feito à imagem de Deus! Preparando-se para o rei, os testemunhos das adorações celestiais mostram a beleza e a santidade de Deus. Logo que chegamos ao lugar da assembleia, eu via pessoas e anjos por toda a parte. Fiquei muito impressionada de como tudo era feito com ordem. Por toda a parte as pessoas e os anjos adoravam a Deus. O rio da vida fluía do trono de Deus. Era como um mar de vidro, como um mar de cristal, mas ele fluía. Então, vi novamente cavalos. Eram cavalos grandes, brancos e magníficos, que tinham a aparência de terem sido feitos de mármore. Eram belos e sem defeito algum, todos eles. Eram elegantes, como peças de xadrez, mas eram reais, fisicamente. As coberturas brancas sobre o dorso dos cavalos estavam caprichosamente enfeitadas de ouro em suas extremidades. Rédeas douradas estavam em suas bocas.
Eles também tinham ornamentos em suas patas e até mesmo em suas caudas. Eles permaneciam alertas diante do trono. Notei que ao lado de cada um dos 12 anjos postados em frente do trono havia trombetas e trompas. Suas vestes tremulantes brilhavam intensamente e estavam enfeitadas com ouro e ornamentadas com rubis e com toda a espécie de pedras preciosas bem grandes. De repente, vi muitos instrumentos musicais. Eram os mais espetaculares instrumentos que você possa imaginar. Oh! Como o céu é belo! Havia também muitas harpas. Procurei ver quem estava junto daqueles instrumentos. Então pensei: oh, glória a Deus! Aleluia! Chamada para a adoração então, meu irmão, o Espírito Santo começou a mostrar-me algo, de forma bem clara. Uma mulher, que estava no centro do grupo de cavalos, permanecia imóvel. Então cada um dos anjos, que estavam em frente do trono, cada um por sua vez, pegou a trombeta ou a trompa a seu lado e começou a tocar. Quando eles fizeram soar esses instrumentos, oh, que som de júbilo e de alto louvor! Alguém no céu anunciou então em alta voz: e chegada a hora de adorarmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pelos seus gloriosos atos e pelo seu glorioso poder para com as pessoas da terra. É tempo de louvá-lo e de adorá-lo com canções e danças, e de adorá-lo com músicas, e de adorá-lo por sua bondade. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Redentor da humanidade. Tão logo foram anunciadas essas coisas, meu irmão, as trombetas soaram. Então o anjo que estava lendo aquele rolo parou, e um sinal foi dado. Imediatamente aqueles magníficos cavalos dobraram os joelhos. A cabeça de cada um deles abaixou em reverência, uma depois da outra, em adoração ao nome do Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Então, ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Os cavalos começaram a rodar e a empinar graciosamente diante do Senhor. Eles faziam de tudo para glorificar e adorar a Deus. Oh, se ao menos você tivesse tido a oportunidade de ver isso! E Deus alegrou-se com a adoração que lhe era dada. Motivação para louvar, meu irmão. Creio que não conseguimos nem imaginar o quanto Deus se alegra com os nossos louvores. Quando estamos passando por provações, angústias e tristezas, Deus quer que o louvemos. Devemos louvá-lo, não por causa das tristezas ou provações, mas porque amamos. Quando adoramos a Deus, o que fazemos é para Ele, e não para nós. Ao louvarmos o Senhor pelas poderosas obras que Ele fez por nós, desviamos o foco do nosso louvor de nós mesmos e o concentramos na pessoa de Deus. No processo que nos leva a adorá-lo, passamos a compreender que Ele é o único que pode resolver os problemas que estamos enfrentando, e podemos confiar que Ele virá em nossa ajuda. Assim, na verdade, somos beneficiados quando verdadeiramente louvamos e adoramos o Senhor. O cerimonial da adoração. Naquela hora, todos os músicos celestiais começaram a tocar, e um outro grupo de adoradores entrou. Milhares de vozes cantaram em honra e louvor a Jesus. Os sons de gritos de glória aumentavam. Sinos repicavam por todo o céu. Por horas, essa foi a minha impressão, louvores foram dados a Deus. Como é belo ouvir estar no meio dos louvores a Deus. Ali, no centro daqueles sons magníficos e ressonantes, a terra estava bem distante de mim. Tristezas e problemas pareciam estar bem longe. Os horrores do inferno eram como se estivessem a uma distância enorme. Meu compromisso para com Deus, entretanto, eu sabia dentro de mim que eu tinha algo para fazer para Deus.
o anjo de Deus tocou-me um vigor e entrou em mim. Ele me disse: Filha, Deus permitiu que você visse todas essas coisas para que você as relate e as registre. Revelações, visões e sonhos sim foram dados para que as pessoas da terra venham a saber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. 1 Coríntios 2, 9. Deuteronômio 7, 9. Portanto, meu irmão, eu ouvi a voz de Deus. Somente o som da sua voz foi o suficiente para encher-me de êxtase. Ela soou como um trovão, mas eu pude compreender tudo o que ele disse. Eu caí com o meu rosto em terra e comecei a adorar e a louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escrituras celestiais. Quando retornei à terra e comecei a meditar sobre as muitas maravilhas que Deus havia me mostrado, procurei confirmação na palavra de Deus. Parecia que em toda página que abria eu li algo sobre o céu e sobre a majestade de Deus. Vou compartilhar alguns desses versículos com você. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas de a todos com vida, o exército dos céus te adora. Neemias 9, 6. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Jó 22, 12 minutos e 14 segundos. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Salmo 102, 19. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Salmo 148, 13. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Hebreus 12, 22. 8 sagradas criaturas no céu. Este é o verdadeiro relato de uma experiência por que passei. Mais uma vez, o anjo do Senhor veio a mim e disse: Contemple a glória do seu Deus. Instantaneamente fui levada para o céu e atravessei um dos portais celestiais. Cada portal era feito de uma pérola belíssima que tinha trabalhos artísticos em sua superfície. A beleza do céu é fascinante. Passamos pelo rio da vida, e eu pude ouvir pessoas clamando nas margens do rio e louvando a Deus. Fui levada até diante do trono de Deus, tal como ele é descrito no capítulo 4 de Apocalipse. Oh, quantos gritos de louvor, e que louvor! Meu irmão, eu vi o trono de Deus exatamente como as Escrituras o descrevem. Ele tem um arco-íris ao seu redor. Estava coberto com a nuvem de glória e com o esplendor do poder de Deus. Ouvi vozes, vi relâmpagos e ouvi trovões. Vi as divinas manifestações do poder de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4, 5, 6. Enquanto eu via aquilo tudo, ouvi as muitas vozes de muitos anjos em volta do trono. O número de anjos era inestimável. Então eu vi os seres celestiais e os anciãos. Havia 4 seres celestiais e 24 anciãos. Esta cena foi também descrita por João no livro do Apocalipse. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5 e 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus.
Apocalipse 7:11. Os seres viventes nesta viagem, em particular, até o trono de Deus. Eu vi os seres viventes diante do trono de Deus. Esses seres que vi em volta do trono são os que são mencionados na palavra de Deus. Todos esses seres celestiais têm olhos grandes, alguns na frente e outros atrás. Eles podiam ver tudo simultaneamente, à sua frente e atrás. Eles eram muito grandes e diferentes de tudo que possa ser visto na terra. Cada um deles tinha 6 asas. Um tinha o rosto de leão. Outro tinha a face como que de um novilho. O terceiro ser vivente tinha o rosto como que de um homem. Imagine, se você puder, uma imensa criatura com 6 asas, com o rosto de homem. O quarto ser vivente era como uma águia voando. Todos esses seres fascinantes proclamavam sem parar: Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso. Como eu nunca tinha visto nenhuma criatura com aquela aparência, eles eram para mim um tanto estranhos. Eu sabia, entretanto, que Deus é quem havia criado esses santos seres do céu. Louva Deus pelos seus poderosos feitos e pelo seu grande poder. Deus é um Deus que inspira temor. Enquanto eu olhava para aquelas criaturas, elas louvavam e adoravam a Deus Todo-Poderoso. Quero que você entenda que depois que eu vi os seres viventes de Deus em minha visão, resolvi fazer um estudo sobre eles e descobri a surpreendente descrição feita por João, no livro do Apocalipse, daquilo que eu tinha testemunhado. Eis aqui como João os descreveu. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 6, 8. As funções dos seres viventes. A Bíblia nos fala sobre esses seres e suas funções. Eles estão continuamente dando honras e louvores a Deus. Juntamente com os 24 anciãos, adorar o Senhor é a sua principal ocupação. E os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 8, 11. E os 4 seres viventes e os 24 anciãos entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9, 10. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os